Você sabe quais são as matérias que mais caem, mais derrubam candidatos na hora das provas de carreira policial? Hoje eu vou te mostrar o núcleo comum das disciplinas que definem a sua aprovação com base em dados, estatísticas e, claro, ciência do aprendizado. Sou o professor e mentor Leone Maltz, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e Perito Criminal do Estado de Pernambuco. Então fica nesse vídeo até o final para você estudar direcionado pelo menos uma base na carreira policial. Não é para ficar sabendo de tudo e nem deve saber de tudo para ser aprovado em concurso público. Então, já começo a trazer, por exemplo, língua portuguesa. Sem dúvidas, é uma disciplina que você não pode deixar de estudar, por mais que você tenha resistência a essa disciplina. E aí, deixe-me te contar só uma parada que, a maioria dos alunos que entram na mentoria CDA tem dificuldade nessa disciplina, é uma resistência, mas aí há uma crença muito enraizada, muito forte, né? E isso acaba prejudicando. Mas com estratégia, com planejamento adequado e regularidade, você vai percebendo que esse resultado concreto ele melhora absurdamente. Mas a percepção do aluno ainda sobre a disciplina é negativa. E aí a gente quebra isso com resultados. Tem alunos que têm um perfil de 75% a 80% em língua portuguesa, mas ainda assim acha que está ruim. Aí os dados acabam mostrando que o estudo direcionado é fundamental. E língua portuguesa é essencial e está em todas as provas, impacta diretamente aí na redação e interpretação de uma questão. Muitas das vezes a gente acaba passando batido porque não entendeu determinada escrita. Agora, em relação à disciplina de língua portuguesa, interpretação, coesão, concordância, regência ali normalmente, trabalhando a ideia da parte gramatical, crase e reescrita tem um peso fundamental aí na língua portuguesa. Concordância, normalmente trabalhando verbos especiais, entre aspas, né? Como na ideia do verbo haver, no sentido de existir, tem aquela concordância que a gente erra muito na linguagem falada. A crase normalmente cai, inclusive as ideias de facultatividade, de proibição, tem de ficar ligado nesse ponto. Coesão, normalmente aí trabalhando a interpretação de texto e também a reescrita. Então, muito cuidado com isso que você tem de ficar ligado. E aí é a disciplina que mais treina, né, o cérebro em termos de compreensão dos enunciados, para manter aquela atenção sustentada, e aí é o mesmo circuito usados, né, nas matérias jurídicas no contexto de leitura, de atenção e interpretação das ideias. E falando do contexto das matérias jurídicas, há de se trabalhar aqui, sem dúvidas alguma, para a carreira policial, direito penal. Neste primeiro momento do tal direito penal, tem de fato um contexto técnico né, da função policial e, para entender melhor, teoria do crime, crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a administração pública, são os mais comuns. Agora, da parte geral, falei teoria do crime para você, mas é importante entender de fato essa parte introdutória antes de entrar nos aspectos técnicos da parte geral. Mas não há dúvidas, excludentes de ilicitude é um tema sempre presente aí nas suas provas. Repare, não é para estudar somente o que eu estou falando aqui, mas eu estou te dando subsídios para estruturar melhor o seu aprendizado e o seu estudo. Então, dentro de crimes contra a pessoa, não há dúvidas, crimes contra a vida, contra a honra, das lesões corporais, cai muito, e da liberdade pessoal, falar ali de crimes de ameaça, com a atualização que teve também, né? Perseguição, violência psicológica contra a mulher e tráfico de pessoas, sequestro também não pode deixar de fora. Tranquilo então? Tamo junto, partindo agora para a parte de direito processual penal, aqui como um manual do procedimento de fato policial. Temas essenciais: inquérito, prisões,
e provas, sem dúvidas alguma. Claro que existem provas da carreira policial que também exigem ali o conhecimento de ação penal. Então, esses temas que eu estou falando para você são temas que você, sem dúvidas, tem de estudar. Se você está estudando para a carreira policial, quer ser aprovado na PF, na PRF, quer aproveitar outros concursos da carreira policial, como polícias civis, polícias penais, aqui está a chave, a estrutura de fato, que é chamada de núcleo duro, lá ele, 1000 vezes invertido para o concurso, sem dúvidas aqui para você não perder tempo. Beleza? Claro que outros temas mais pontuais, a gente trabalha com o edital aberto, beleza? Numa intensidade e tudo isso sem conversa fiada, eu faço dentro da mentoria Córtex do Aprovado. Você saber o que estudar, quando estudar, o que revisar e quando revisar, sem dúvidas te deixa muito à frente, né? Já com um documentinho sobre aquele tema do que é mais importante. E o seu processo atencional, ele já vai direto aí para o seu estudo, focar naquilo que de fato é mais interessante naquele primeiro momento. Em relação à legislação extravagante, não há dúvidas. Anote aí para não ficar de fora. Lei antidrogas, Estatuto do Desarmamento, abuso de autoridade, tortura, crimes hediondos, organizações criminosas e Maria da Penha é uma tendência aqui de uma lei, ou melhor, são tendências aqui, né, de leis cobradas na carreira policial. Estatuto da Criança e do Adolescente, fundamental destacar, disposições preliminares, a parte do ato infracional também, né, do procedimento, e a parte criminal. E dos crimes ambientais, disposições gerais, normalmente mais frequente aí na sua prova, diferença de agravantes, né, aumentos de pena, e a banca adora fazer isso, tá? E é justamente esse contexto que você tem de focar, estudar e literalidade do texto. Professor, e outras leis? Meu irmão, na moral, foca nessa parada que eu tô trazendo aqui para você, com uma recomendação focada na carreira policial de quem foi aprovado em 6 concursos na carreira policial. Agora, facilidade para você não pensar e já executar é dentro da mentoria do CDA. Deixo tudo para você organizado, você só tem que cumprir, pelo menos em tese. Pô, por que eu falo isso? Porque às vezes você quer que eu estude por você e eu já adianto, não existe. E um ponto importante, não existe aqui para mim o mentor mestre dos magos que cria um planejamento e depois, ó, some. Não, não. Você terá acesso direto a mim, ao meu WhatsApp e sem dúvidas a gente vai mantendo a comunicação. Agora, da base operacional, o que a gente tem de ficar ligado são 2 pontos específicos, né? Que vem mudando bastante aí. Legislação de trânsito para a carreira da PRF, sem dúvidas alguma, mas aí se você quer um vídeo específico para trânsito, como estudar trânsito, que focar antes do edital da PRF, aí você deixa um comentário, porque eu tô aqui para você, beleza? Agora, o especial mesmo, aquela nata já refinada, não há dúvidas, eu não posso ser leviano com aqueles que investiram no futuro dentro da mentoria CDA, beleza? Mas legislação de trânsito, você ainda consegue inclusive aproveitar para concursos da Guarda Municipal, agentes de trânsito e que existem municípios que pagam muito bem sim para você usar, entre aspas, como um tal trampolim. Agora, trânsito focado na Polícia Rodoviária Federal. Beleza? É focar também aqui nas disposições preliminares, normas gerais de circulação e conduta, alguns pontos específicos que eu deixo aí direcionado, né, nas minhas aulas, e claro que você tem de trabalhar os crimes de trânsito. E dentro dessa base operacional, que eu gosto de chamar assim para dar especificidade, contabilidade é uma disciplina que vem sendo cobrada em muito aí, né? É focado para a Polícia Federal, no entanto, Polícia Judiciária, de maneira geral, as polícias civis dos estados, vem de forma recorrente colocando contabilidade aí, né, nessa grade. Agora, trabalhando tudo aqui que eu estou falando para você, sem conversa fiada, é só você pegar os editais.
Compare. Não fica já de cara acreditando em tudo não. Faz o seguinte, tudo que eu estou falando aqui, você vai pegar um edital ali, outro edital aqui e vai fazer a compatibilidade. Porque aí sim é verificação das informações. E eu recomendo que você fale isso. Ou melhor, que você faça isso. Beleza? Mas qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que aí a gente vai criando mais uma rede fundamental. Mas acredite, mas claro, sempre desconfiando de qualquer que seja a pessoa falando na internet. Estou falando de mim também, tá? É importante que você confira. Contabilidade vem sendo cobrada aí também, tá certo? Direito constitucional, que sustenta toda a atuação jurídica aqui, né, em relação aos direitos. Agora, direitos fundamentais, que é um tema extenso, não pode deixar de pegar. Segurança pública, sempre tem um tema importante para você. Remédios constitucionais dentro, né, de direitos e garantias fundamentais. E organização dos poderes, a gente tem que ter um cuidado aqui importante. Do poder legislativo cai pouquíssimas vezes, raríssimas vezes, é um tema muito extenso e decoreba. Eu, particularmente, focaria em poder executivo. Já estou te fazendo uma mentoria prévia aqui em relação a todos esses temas. Professor, respira. Para de falar, não, é um conteúdo que vai ficar disponível para você. Aí você assiste, reassiste, compartilha para fortalecer aqui o professor, que com muita humildade sempre deixa um conteúdo aqui para você, tá? Mas em direito constitucional, você tem de focar nesses pontos, tá? De direitos e garantias fundamentais, acredite, artigo 5º cai muito, tá certo? Falando ali das liberdades, fundamentalmente, relacionando os remédios constitucionais também, tá? Princípios fundamentais, cobra, e é uma parte tranquilinha, mas vamos focar aí nesses pontos. Direitos fundamentais, segurança pública, remédios constitucionais, mas ainda dentro de direitos e garantias fundamentais, né? E aí, do poder executivo. Aqui, o maior peso dentro de direito constitucional. Dois direitos, o que eu percebo, eu já fiz uma enquete dentro da mentoria, a disciplina de direito que mais gera dificuldade, por incrível que pareça, é direito administrativo. Dentro de direito administrativo, é importante que você entenda a organização da administração pública, administração direta e indireta, poderes, atos e responsabilidade civil do Estado. São temas fundamentalíssimos dentro do direito administrativo. Desses tópicos, eu faço eu destrincho tudo isso, por exemplo, dentro de poderes, o que é mais importante? X, Y, Z. Você viu que eu codifiquei, hein? Pô, tem que respeitar quem investe também, sem conversa fiada. Mas eu nunca vou deixar a minha missão aqui de passar um conteúdo gratuito, porque eu sei, assim como aconteceu comigo, né, que tem pessoas que não têm condições. Então eu não posso só entrar num contexto de venda, comércio para lá e para cá. Aqui dentro do YouTube, inclusive, existem vários conteúdos meus aqui gratuitos, tá? Inclusive de aulas, beleza? Mas tem de valorizar também. Poderes, atos frequentes, responsabilidade civil e dentro da agentes públicos, né, muito a ideia de processo disciplinar, responsabilidade ali do servidor. Então, cai em praticamente todos os concursos estaduais e federais, carreira policial. Na verdade, acredito que em todos, né? Direito administrativo. Mas só essa base que eu estou trazendo para você, você tendo um tempo para organizar, claro que você vai conseguir focar legal, beleza? E aí começa a bater mais pesado, que é a base mais cognitiva, né? E que a gente fomos, em tese, aí não só vítimas, mas autores também, né, do cagaço que a gente faz da vida da gente, que é raciocínio lógico, matemática de maneira geral. Porque aqui há um contexto de quê? De raciocinar mesmo, trazer um contexto lógico meio que codificado. E quando se fala em matemática, a gente trava, até o sinal do Wi-Fi não passa nada. Tamo junto, mais raciocínio lógico mesmo, você tem de focar em proposições, tabela verdade, probabilidade e análise combinatória. Agora, estuda
vou dar esse bizu, tá? Beleza. Estuda, depois de bater a teoria não entender nada, pô, pega ali os comentários, desenvolve os comentários. Treinos curtos ali de 20 minutos, de forma diária, vai te ajudar a desenvolver esse contexto, tá? E para trabalhar aqui uma outra disciplina, e eu deixei especial, a disciplina de direitos humanos. Vem muito caindo em prova. Polícias penais é uma regra, tá? Veio num arcabouço muito legal agora na Polícia Federal e é uma tendência a base de direitos humanos ser extensa pelo contexto atual, pelo contexto social atual também. Então aqui é literalmente pegar direitos humanos, o sistema de proteção internacional, como por exemplo regras mínimas para tratamento de pessoas presas, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica e normalmente também vem falando agora, né, de aplicações práticas do uso diferenciado da força. Direitos humanos, pô, agora a Polícia Civil do Espírito Santo, um arcabouço legal aí, polícias penais é comum, mas são disciplinas aqui que eu estou falando para você que você não pode deixar de fora. Agora, as específicas, um ponto aqui, um ponto ali, isso é estratégia técnica, porque senão você não consegue pegar nada. Aqui é a base, é você fortalecer aquilo que de fato vai ser cobrado. E aí, saindo uma autorização, uma minutinha ali que você pega um conteúdo ou um edital, aí você empurra nas específicas, mas já estará muito forte nesse núcleo duro. Tamo junto? E para terminar, informática, dentro de informática, segurança da informação, redes, sem dúvidas, são dois temas aqui que são amplos, muito grandes, tá? Redes pega um monte de parada, internet, intranet, protocolos e por aí vai, beleza? Então, o que eu te deixo aqui, eu sempre olho para baixo para ver o nosso tempo e não ficar extenso, mas base forte da carreira policial sem perder tempo. Quer entender de fato, porque poucos dominam tudo isso porque estudam sem estratégia. Agora, na mentoria CDA, a gente conecta tudo com ciência do aprendizado. Além dos conteúdos, é saber como estudar, como revisar de forma ativa com a base do funcionamento do cérebro, sem charlatanismo, ciência na prática, de tudo que há comprovado e mais atualizado. É método, é estratégia, é direcionamento, acompanhamento de verdade. E é assim que você vai deixar de ser um concurseiro comum, com todo respeito, e passar a estudar como um aprovado, como aconteceu comigo, como aconteceu com meu grande aluno Matheus, que foi aprovado na Polícia Federal 2025, Salatiel, convocado para a Polícia Civil do Ceará, para o TAF, na verdade, né, aprovado também em tese na primeira fase, a Camila também aprovada na Polícia Civil do Ceará, o Iago, show, tem o nome dos alunos aqui também, Polícia Militar do Paraná, 4 aprovados, Bombeiro do Ceará, Bombeiro do Rio de Janeiro, e assim vamos construindo a nossa fortaleza e a nossa comunidade. Para os próximos concursos agora, sem dúvidas, eu vou voltar aqui e falar nome de mais aprovados. E sem conversa fiada, não falei de todos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like, comenta também, pede dica que eu tô aqui para você. E claro, compartilha aí nos grupinhos dos quais você participa para fortalecer e cada vez mais me motivar a estar aqui com vocês. Aqui é Cortex o Aprovado, tamo junto e vamos para cima.